Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Nesta manhã quero conversar sobre a sétima virtude fundamental para o cristão em tempos de crise. Conversaremos sobre o discernimento. Para isso eu quero ler com você na palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para te fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscardes a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O que é o discernimento? O discernimento é a capacidade de compreender as coisas, de avaliar com bom senso e clareza, saber qual é a diferença entre o certo e o errado, e a partir disso tomar as decisões corretas. Porém, nem sempre o conhecimento e a sabedoria humana são suficientes para nos ajudarem a tomar as decisões importantes da nossa vida. Nesse momento, o crente precisa buscar em Deus o discernimento espiritual. O que vem a ser então o discernimento espiritual? Como o próprio termo diz, espiritual está relacionado às coisas do espírito. O discernimento espiritual, então, é a vontade de Deus manifesta de uma forma especial a vida do crente, como ação do Espírito Santo, dando a entender do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Espírito de Deus, a sua vontade para a nossa vida. Especialmente em dias como estes que vivemos, é extremamente importante buscarmos de Deus o discernimento espiritual. Há momentos, como quando temos que escolher uma profissão, quando temos que decidir sobre um relacionamento na escolha do cônjuge, por exemplo, diante de uma proposta de trabalho, diante de uma possível mudança de carreira ou mudança para outra cidade, diante de escolhas difíceis. Apenas o conhecimento humano não é suficiente. Nesta hora, o crente então pede por discernimento espiritual da parte de Deus para tomar as suas decisões. Se tomarmos decisões equivocadas, decisões precipitadas, podemos ter consequências extremamente desagradáveis para a nossa vida. Nestes momentos, devemos clamar e pedir ao Espírito que revele qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, nos diz que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possamos experimentar qual é a vontade de Deus, para que possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos estar sempre buscando qual é essa vontade para a nossa vida. Em momentos de crise, muitas vezes ficamos confusos e temos dificuldade em entender o que Deus quer para mim. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família? Ou então perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Na vida de José, nós percebemos quão importante é o discernimento em tempos de crise. Vejam que José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para o Egito e num momento de tanta confusão na sua vida, ele pôde experimentar a vontade de Deus, ele pôde assim ser aquele que Deus usou para salvar a sua família e a sua nação. Salomão fez a seguinte oração a Deus. Ele disse, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. Essa oração fez de Salomão um rei sábio e assim pôde abençoar o povo de Israel. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, recebe também esse dom especial de Deus, que é o discernimento espiritual. Nele se manifesta a mente de Cristo.
E a mente de Cristo nos ensina, nos ajuda para que possamos compreender qual é a vontade de Deus. Assim, nós já não olhamos mais as coisas do ponto de vista humano, mas passamos a olhar a vida, as circunstâncias, o que nos acontece do ponto de vista de Deus. Quando alguém deseja enxergar mais longe, geralmente ele procura um lugar mais alto. Na floresta, quem sobe na mais alta árvore consegue observar não apenas a floresta, mas também as montanhas que estão distantes no horizonte. Assim é aquele que busca o discernimento espiritual. Ele recebe do alto, recebe de Deus a orientação necessária para o seu viver diário. Amado irmão, amada irmã, é possível que nós não estejamos compreendendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida financeira, talvez na sua vida familiar, talvez na sua empresa. Peça que Deus lhe dê discernimento para que possa não apenas atravessar esse momento de crise, mas possa descobrir em Deus quais são os propósitos que o Senhor tem e assim continuar seguindo a sua vida e quem sabe descobrir que novas portas Deus está abrindo para você. Aquele ideograma chinês para a palavra crise é também o mesmo para oportunidade. Quem sabe Deus não esteja nesta hora providenciando para a sua vida algo muito melhor do que você já tem experimentado. Que Deus te dê a você e também a mim discernimento espiritual para que possamos experimentar a sua vontade na nossa vida. Que Ele assim nos abençoe. Amém.